fazer dy dx, que é encontrar a derivada de y em relação a x, se x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Aqui eu ainda consigo isolar o y. Agora vai ficar mais ou menos, né? Aí vai ter duas funções, porque no caso, isso aqui representa isso aqui, ó. Vai ficar bem feio esse desenho. Parece não nem pra chamar de melão. Melão. Mamão. Tipo assim, eu vou ter duas funções. Eu vou ter uma função de cima e vou ter uma função de baixo. Então, teoricamente, eu teria que derivar duas vezes. E fazer isso é inviável. Então, para derivar isso aqui, a gente vai utilizar a derivação implícita. Para derivar implicitamente, é só eu derivar dos dois lados. Porque isso é uma equação, se eu aplicar uma operação dos dois lados, vou manter o resultado. Vai ficar x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a derivada de 1. Aí, no caso, derivada de 1 dá quanto? Em relação a x, derivada de 1. 0, né? Porque 1 é uma constante em relação a x. Aqui dá 0. Beleza. Aí eu vou quebrar nessas duas derivadas aqui. Então eu vou ter d de x e x quadrado a quadrado mais aí no caso, para derivar isso daqui, essa daqui vai ser mais simples, né? 1 sobre a quadrado ele sai da derivada. Não é assim? Porque constante não multiplica a derivada. No caso, aqui também é uma constante. Mas ela sai e fica a derivada de 0. A derivada de 0 é 0. Então, no caso, vai ficar só a derivada de x quadrado. Não é assim? Aí a derivada de x quadrado é quanto? 2x, né? Mas ainda assim eu vou escrever isso desse tamanho. Aí, vou tirar essa constante aqui também. Aí no caso, a derivada de x quadrado, como já disseram, é 2x. Então vai ficar 1 sobre ao quadrado vezes 2x mais 1 sobre b quadrado. E a derivada de y ao quadrado é quanto? Quanto é a derivada de y ao quadrado? 2y, né? Isso aí. É uma par. Assim, aqui pode não parecer. Atrás do notebook. Pode não parecer, mas aqui é uma regra da cadeia. Por quê? Porque no caso, o y, ó, eu estou calculando dy dx. Isso significa que y é um y de x, é uma função de x. Então, se eu quiser derivar isso aqui, eu vou estar derivando isso aqui. Certo? E aí, no caso, aqui aparece uma regra da cadeia. Aí tudo isso aqui fica igual a 0. Aí, no caso, a regra da cadeia vai ser a seguinte, ó. Eu tenho que h de x é y de x ao quadrado. Então, no caso, se eu disser que f de x é x ao quadrado e g de x é y de x, né, que esse aqui é genérico, pela regra da cadeia, a derivada de h... Vamos dar uma olhada atrás. Aquilo que eu falei. É verdade, tem que botar o balde ali. Ah, já tá? Ah, então tá bom. Acho. O pagamento de x vai ser... Tá chovendo aqui dentro, tá chovendo lá fora. Chove aqui dentro e não chove lá fora. Aí no caso, para eu aplicar a regra da cadeia, né? É f', então tenho que derivar isso aqui, né? Porque no caso, se eu fizer a composição, né, vai ficar y de x², certo? Aí no caso eu vou derivar x².
caso, derivando de x quadrado dá quanto? 2x, né? Então, filhinho de x dá x quadrado, opa, 2x, desculpa. Então, f' de g de x vai ser 2g de x, né? Só que g de x é o próprio y de x, então vai ficar 2y de x. E o g' de x, né? É só derivar y. A derivada de y é realmente y, né? Ou também dy dx, que é a mesma coisa. Tudo bem? Aí no caso eu vou continuar no outro lado do quadro. Aí tem como virar a câmera. Então vou continuar aqui. É ficou 1 sobre a quadrado, né? Ficou 2x mais 1 sobre b quadrado. Aí no caso, essa derivada não. Vou escrever aqui. O h' de x que a gente encontrou ali, né, que era a derivada de y de x ao quadrado min, ficou ali 2y vezes o y min, né? Ou também 2y dy dx. Então, no caso, a derivada de y ao quadrado ali ficou 2y dy dx igual a 0. E aí, no caso, isso aqui vai ficar 2x sobre a quadrado mais 2y b quadrado dy dx igual a 0. Aí eu vou passar isso aqui para o outro lado. Então vai ficar 2y b quadrado dy dx igual a menos 2x sobre a quadrado. E aí dy dx vai ser menos 2x sobre a quadrado. Aí no caso eu passo isso aqui para o outro lado, né? Então esse aqui que está dividindo vai passar multiplicando. E esse aqui que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí no caso dy dx vai ser menos b quadrado sobre a quadrado x sobre y. Certo? Tem alguma dúvida com relação a essa daqui? Entendeu, João? Entendeu, gente? Beleza. Então, assim, o único problema que pode ter aqui, talvez seja não conseguir visualizar de primeiro que aqui tem uma regra da cadeia. Mas tem. Aí, pode passar o slide. Só uma dúvida. Se, por um acaso, fizesse derivando em relação a y, não seria mais uma função composta. Não seria mais. Assim, né? Se estivesse fazendo b, dy, y quadrado, né? Exatamente, aí seria 2y, né? Seria 2y mesmo. Agora, se eu faço d dx de y quadrado, sabendo que y é uma função de x, aqui sim aparece uma regra da cadeia. Então, eu vou derivar de fora, né? No caso, derivar o elevado ao quadrado, 2y, e multiplicar pela derivada ali dentro. Isso aí. Passar? Pode passar. Aí para cá também. E aí, no caso, agora a gente vai falar de máximos e mínimos locais. Passa o slide aí. E aí, basicamente, para a gente poder falar disso... Oi? Não, tá virando. Acho que não... pega o slide aqui. Pode falar. Dá pra ver essas cores aqui ou tá meio ruim de ver? Tô fazendo muito esforço dar certo, né? Só o roxo é pé, mas eu vou falar aqui. É o seguinte, para a gente poder estudar os máximos e os mínimos
curvos locais, é assim. Toda vida que eu calcular a derivada de uma função em um ponto e a derivada for maior que zero, é porque a função está crescendo naquele ponto. Por exemplo, aqui. Aqui a derivada desse ponto é maior que zero, porque a inclinação dele é positiva. Então a função cresce aqui. Agora, nesse caso aqui, a função está decrescendo. Ou seja, a derivada da função desse ponto é menor que zero. Então a função é decrescente. Aqui, a função é crescente ou decrescente? É crescente, né? Então a derivada é o que aqui? A derivada primeira. Maior que zero, né? Beleza. Aí tem também concavidade. Nesse caso aqui, essa aqui é concavidade para baixo e essa aqui é concavidade para cima. Aqui, a derivada segunda é menor que zero. Se a derivada segunda da função for menor que zero, então é porque a concavidade é para baixo. Agora, se a derivada segunda for maior que zero, a concavidade é para cima. Certo? Deu para pegar essas partes aqui? Agora os máximos e os mínimos a gente encontra da seguinte maneira. Toda vez que eu tenho um ponto e mais ou menos aqui assim, ó, nesses pontos aqui, a inclinação é zero, né? Literalmente é uma reta. Então isso significa que a derivada da função é zero. Ela nem cresce nem diminui. É zero, né? Então no caso, nesses pontos aqui, a derivada primeira, mas eu vou dizer que isso aqui é, por exemplo, x1 e esse aqui é x2. A derivada primeira de x1 e f de x1 é zero. E aqui também é zero. Agora eu vou olhar a concavidade. Aqui a concavidade é para baixo, né? Então significa que a derivada segunda é maior ou menor que zero? Menor, né? Opa, menor. Então a derivada segunda da função nesse ponto é menor que zero. Já que a concavidade é para cima, então a derivada segunda é positiva ou negativa? Positivo, né? Então toda vida que a derivada primeira de um ponto for zero e a derivada segunda for menor que zero, eu tenho um máximo local. Agora, se a derivada primeira for igual a zero e a derivada segunda for maior que zero, eu tenho um mínimo local. Certo? Deu para pegar essa ideia? Então, sabendo disso, eu vou usar isso aí no exemplo para encontrar os máximos. Eu vou encontrar os máximos e os mínimos de f de x igual a x ao cubo mais 2x quadrado mais x. Aí pode colocar um slide aqui. Então assim, o que é que vocês acham que eu tenho que fazer? Toda vez se um ponto ele é um ponto crítico, né? Eu tenho que calcular a derivada primeiro. E essa derivada tem que dar zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a derivada primeira e igualar a zero. Porque fazendo isso, eu vou encontrar pontos que estão nessa situação ou nessa. Certo? Então, derivando essa função aqui, vai ficar x ao cubo mais 2x quadrado mais x. Derivando isso aqui, igual a zero. Quanto é que dá a derivada disso aqui? Igual a zero. Aí para resolver isso aqui, né? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, né? Delta é b ao quadrado, menos 4ac,
sobre 2A, né? Vai ficar... Opa, 6, desculpa. 2 vezes 3 é 8, ó. Aí aqui vai ficar menos 4. Aqui vai ficar a raiz de 4, né? A raiz de 4 é 2. Então, no caso, eu vou ter x1 vai ser menos 4 mais 2 sobre 6. Vai ficar menos 2 sobre 6, que é menos 1/3. E eu vou ter x2, que é vai ficar menos 6 sobre 6, que é menos 1. Então, esses pontos aqui são os pontos críticos. Ou seja, pontos que são candidatos a serem máximos ou mínimos locais. E aí falta só eu calcular a derivada segunda da função nesses pontos aqui. Se o sinal der positivo é porque é um ponto mínimo, se der negativo é porque é um ponto máximo. Certo? E aí no caso... Oi? Pensei que ia falar comigo. Eu vou continuar a conta ali. Já passou a prova. Só falar que tu prefere chegar. Aí agora que eu encontrei os pontos críticos, eu vou derivar a função de novo e eu vou calcular a função derivada 2 vezes nos pontos que eu achei. No caso, os pontos são x1 igual a menos 1/3 e depois eu vou calcular para x2 igual a menos 1. Então vamos lá. A derivada primeira, a gente já sabe ali das contas que a gente fez, que deu 3x² mais 4x mais 1. Agora eu vou precisar derivar de novo. Quanto é que dá essa derivada aqui? Derivada disso aqui. Pronto. Então agora o que eu vou fazer é calcular f duas linhas de x1, não? Ou seja, f duas linhas com menos 1/3. Isso aqui dá 6 vezes menos 1/3 mais 4. Isso aqui vai dar menos 2 mais 4, que dá 2. Maior que 0, né? Isso aqui? Então quer dizer que esse ponto aqui é um ponto de máximo ou mínimo? Esse é o máximo aí? É mínimo, né? Então quer dizer que aqui é x1 aqui tem um mínimo, certo? Porque a derivada primeira desse ponto é 0 e a derivada segunda é maior que 0. Ou seja, eu estou nessa situação aqui, né? Ó. É isso? E aí agora... Agora eu vou calcular f2 de x2. No caso eu vou pegar isso aqui e trocar por menos 1. Vai ficar 6 vezes menos 1 mais 4. 6 vezes menos 1, menos 6, mais 4. Isso aqui dá menos 2. Ou seja, isso aqui é menor que 0, né? Aí significa que x2 é um ponto de máximo ou mínimo? Máximo, né? Agora? Então, no caso, x igual a menos 1
máximo. Ou seja, eu estou nessa situação aqui. Tá bom? E aí, no caso, se vocês quiserem descobrir, né, quem é o valor, é só pegar a função normal e trocar por menos 1/3 ou menos 1. E aí vocês de fato comprovam. E no caso, esse valor calculado aqui vai ser menor que esse. Tá? Pronto. Aí pode passar o slide. Bem, problema de otimização. O problema de otimização é basicamente uma aplicação de derivada. E como isso vai funcionar? A gente vai ter geralmente um problema prático, mais voltado para o dia a dia. Você tem uma empresa e você quer minimizar os custos, senão você quer maximizar a área de um produto seu para caber a quantidade X de produto. Exemplo, você comprou um terreno, comprou um terreno aí no leilão qualquer e você vai cercar esse terreno. Você então quer minimizar o seu custo com a área que você vai cercar em volta. E é basicamente isso o problema da otimização. A gente vai usar muito o que Pedro acabou de falar, que vai ser o problema de máximos e mínimos. A gente vai ter basicamente então um problema real e a gente quer chegar numa solução matemática. Essa seta ficou horrível, cada trabalhador. Ué, cada um tá vendo. E a gente quer chegar numa solução matemática, uma solução analítica, um número. E para fazer isso, tem alguns passos que a gente pode seguir. Aí no slide tem um, mas de maneira resumida, que a gente pode fazer o seguinte, que é entender o problema, que vai ser basicamente desenhar ele, desenhar para entender o problema, achar as grandezas do problema, tipo, se for uma área do terreno, a gente vai querer saber o quê? A área. A área, a gente trata a área com o quê? Com metros, centímetros. Então, saber as grandezas. Sabendo a grandeza, a gente consegue achar uma função. Achando a função, a gente deriva. A gente estuda se vai ser de máximo ou mínimo, a gente chega na solução. Um valor matemático, um valor analítico. Exemplo, pronto. Uma lata cilíndrica é feita para caber o volume de 1 litro de óleo. E ele quer saber o valor que vai minimizar o custo da produção da lata. Então a gente já sabe pela questão que é para minimizar. E por quê? A gente pode fazer essa lata com uma altura gigante ou com uma largura gigante e altura pequena. Mas qual desses dois, ou um terceiro caso, vai realmente maximizar os custos, ou seja, diminuir o custo real? É aí que vai servir o problema da otimização. O que a gente tem? A gente tem o volume. O volume foi dado que é para caber 1 litro de óleo. Só como eu falei, vai estudar as grandezas. A gente vai tratar tamanho de 1 litro? Não trata. Trata com o quê? Centímetros, milímetros, metros, quilômetros, hectares. Só que não faz sentido trabalhar com isso. 1 litro a gente pode chamar de quê, então? De 1000 centímetros cúbicos. Só que estudando um cilindro qualquer, como a gente pode... O que é a área do cilindro? Qual a forma da área do cilindro? Vai ser base vezes a altura como qualquer outra coisa. Ou seja, fica πr a quadrada h. Vai 2πr. É πr a quadrada h. Pronto, a gente tem uma ligação do volume aqui. Tudo isso ligado ao volume do cilindro. Só que a gente também precisa saber da área. E como a gente vai tratar a área? A área a gente vai considerar a área total, que vai ser a área de cima e de baixo, a área do topo e da parte inferior, e a área lateral também. Ou seja, a área total vai ser a área da base mais a área lateral. E qual vai ser a área da base? Vai ser πr. Só que a gente está estudando uma lata de tinta fechada, em cima e embaixo, ou seja, vai ficar 2πr ao quadrado mais a área lateral. E qual vai ser a área lateral?
A gente pode pegar o cilindro aqui, abrir ele. Quando abrir, a gente vai ter o período dele, que vai ser a altura H, e essa área aqui da base dele, que vai ser 2πr. Fazendo a base vezes a altura, a gente sabe a lateral. Vai ser 2πr vezes H. Pronto. Sabendo, encontrando isso daqui, a gente tem alguma coisa, alguma variável, alguma coisa que liga o volume que a gente quer, que a questão deu, de 1 metro, para conectar com a área que a gente tem que otimizar. E o que vai ser? O R é o que a gente quer achar. O P é uma constante. O volume a questão já deu. A gente vai ter que isolar o H. Que isolou no H, a gente vai ter uma função que a gente pode substituir na área para ter alguma coisa. Para ter a função que a gente vai poder derivar. E depois estudar se ela vai ser de máximo ou de mínimo. Como fica isolando H ali? Fica o volume, né? Vai ser igual a πr ao quadrado, e o H foi dado que... o volume. O volume é 1000 centímetros cúbicos. Isolando H, temos que H vai ser 1000 dividido por πr ao quadrado. Tendo essa fórmula aqui, a gente sabe que o H a gente pode substituir na área total. Que essa área total também vai ser o custo total. Ou seja, aqui ele botou como custo total. A área total vai ser igual ao custo total, vai ser igual a 2πr ao quadrado, mais 2πrH. Só que o que é H? H vai ser 1000 dividido por πr ao quadrado. Daqui a gente pode fazer alguns cortes. A gente pode cortar π com π, R com R aqui. E a gente chega na expressão que o custo total, ou a área total, vai ser igual a 2πr ao quadrado mais 2000 sobre R. Isso é uma função que a gente vai poder derivar. A gente já encontrou a grandeza que a gente vai trabalhar, que vai ser o raio, que vai estar em centímetros. Então a gente faz o que? A gente deriva a função. Derivando essa função aqui, a gente vai derivar em função de R. Ou seja, aqui vai ficar 4πr e aqui vai ficar menos 2000 sobre R ao quadrado. Todo mundo consegue ver o porquê? Show. O que Pedro acabou de falar, basicamente, para achar o máximo ou mínimo da função. A gente deriva igual a zero. Então a gente tem que pegar essa função aqui e igualar a zero. Ou seja, fica 4πr 4πr menos 2000 sobre R igual a zero. R ao quadrado igual a zero. Só que essa função aqui dá para deixar ela mais bonitinha. A gente pode falar que toda essa expressão aqui vai ser igual ao quê? R ao quadrado sobre 4πr ao cubo menos 2000. E aqui a gente pode passar aqui isolando. Fica 4 que multiplica πr ao cubo. πr ao cubo menos 500 dividido por R ao quadrado. É isso? Igualando a zero. Agora a gente faz o quê? A gente pode passar um dos lados aqui para multiplicando os lados por R ao quadrado. A gente fica com 4πr ao cubo vezes menos 500 igual a zero. Passa multiplicando, zero. A gente pode também fazer isso com 4 multiplicando. Dividido por 4, zero também. Então a gente só fica com πr ao cubo menos 500 é igual a zero. A gente quer encontrar R. Então fica R ao cubo
vai ser igual a 500 faço do lado positivo, 500 dividido por π. Então R vai ficar igual a raiz cúbica de 500 sobre π. Não tem divisória não, acho que não. Mas se eu não me engano, isso aqui dá 5,42. Divisória? Não, tem não. A gente falou que o H vai ser igual a 1000 sobre πr quadrado. Então H fica 10,83? Isso, 10,83. 10,83. Então essa informação aqui é o valor que a gente tem para minimizar o custo dessa lata. O custo da produção dessa lata para 1 litro de óleo. Ou seja, basicamente o que a gente fez foi entender o problema, desenhando ele é a melhor forma de entender, compreender a grandeza que a gente vai ter que trabalhar, no caso centímetro, e derivar e igualar a zero, para saber se vai ser ponto de máximo ou de mínimo. E chegar no número que é a resposta. Agora, ele vai falar de integral, né? O que é uma integral? Representa o quê? Falta mal alguém que está aqui? Acho que não. Ninguém sabe o que é integral? É aquele negócio que tem escrito depois do pão, né? Mas e aí, o que é integral? Ninguém quer falar? Mas pode dizer. Limite da soma de rima, isso representa o quê? Um intervalo. Mais simples que isso. Mas uma integral, ela representa o quê matematicamente? É uma soma infinita de coisas que tendem a zero. Mas uma integral representa o quê? Não. Variação não. Ah, não. É uma área. Uma área, isso mesmo. Então, no caso, se eu tenho aqui uma função e eu tenho um eixo y igual a zero, e eu quiser saber essa área aqui, eu calculo por meio de uma integral. E aí, no caso, tem alguns slides aqui. Então, no caso, a ideia é bem simples, né? Tipo, uma forma da gente fazer isso aqui é colocando retângulos dentro. E aí, no caso, a gente calculou como sendo base vezes a altura. Só que ainda assim, a gente pode colocar mais retângulos, que nem eu acabei fazendo nesse desenho aqui. Certo? E aí, no caso, veja que à medida que eu coloco mais retângulos dentro dessa área, se eu colocar infinitos retângulos, essa área vai ser exatamente igual à área entre essas duas curvas, né? E aí, no caso, para eu fazer isso, né, tipo, aqui está escrito, mas eu vou falar bem por cima, o professor deve ter falado para vocês que vocês vão dividir esse intervalo aqui, né, em n subintervalos de tamanho Δx igual a b menos a sobre n. E aí, no caso, uma aproximação para essa área aqui é vocês saírem somando todas as áreas desse retângulo, que no caso vai ser sempre base vezes a altura. Aí a altura varia, você pode escolher esse ponto, pode escolher esse, pode escolher o ponto do meio, pode escolher, sei lá, o maior ponto, o menor ponto, são várias regras, né? Tudo isso aqui a gente suprime, né, nessa notação de somatória, e aqui eu estou somando a área de n retângulos. Se eu fizer com que n vá para infinito, eu tenho exatamente a integral de a até b de f de x dx, que é f1 de b menos f1 de a, desde que a derivada dessa função f seja f'. Então é isso que representa uma integral. Beleza? Só que no curso de cálculo 1, vocês trabalham com integral indefinida. E a integral indefinida, ela é mais simples. Vai ser simplesmente fazer f1 de x mais a constante. E aí, no caso, o professor já deve ter explicado, ou vai explicar por que aparece essa constante aqui. Tá bom? Deu para pegar a ideia do que é uma integral? Por cima? Vai ser muito difícil vocês calcularem desse jeito. Mas, geometricamente, é isso que ela representa. Certo? E no caso, claro que a gente não vai resolver isso aí desse jeito, porque, pelo amor de Deus, isso dá, sei lá, 3, 4 folhas de conta, né? Tem umas integral que dá para encher fácil em 5 quadros desse aí. E
E aí o que a gente vai usar de fato para calcular isso aí são as regras de integração, que no caso Iago vai falar. Sim, é porque ele tem que ter aquele C ali pra mim e explicar. Tá, vou explicar. Vira a cobreira. Deixa esse Iago explicar. Ó, é pelo seguinte motivo. Integral de A até B de f de x dx é f de B menos f de A, né? É isso aí? Agora se eu trocar isso aqui para C, isso aqui vai ser f de C, né? É isso? Se eu colocar um D aqui, vai ser f de D, né? Não importa o quanto eu mudo esse índice aqui, o que vai mudar é só o valor desse aqui. Tá? Então, pegando essa ideia, se eu integrar, por exemplo, de A até x de f de t, dt, vai ser f de x menos f de A. Certo? Agora eu vou mudar para B aqui. Vai ser f de B. Se eu mudar para C aqui, vai ser f de C. Toda mudança de índice que eu faço aqui só vai mudar esse valor. Esse valor é uma constante, né? Esse valor aqui não é sempre um número, é uma constante. Então, no caso, a integral indefinida nada mais é do que uma integral de um índice mudo da função de t dt. Porque toda mudança de índice que eu faço aqui, a única diferença é a constante. E aí, no caso, eu escrevo f de x mais c. Aqui está menos, mas uma constante pode ser negativa, né? Deu para entender? Agora o Iago vai falar das regras de integração. E na integral definida, esse f seria... Seria uma função que você derivando, você chega aqui. Bem, regra de integração. Basicamente, sendo honesto, basicamente tem duas principais regras para a integração que é bom lembrar. O restante é bom lembrar da resposta integral, digamos assim. A primeira regra que é bom, que você vai quase sempre usar, que vai ser uma constante qualquer. Uma constante qualquer, alfa vezes f de x. Você pode pegar essa constante e botar para fora. Então vai ficar alfa vezes toda a integral. F de x aqui no caso. Outra que é bom lembrar, que vai ser quando você tiver uma soma de funções dentro da integral, soma ou subtração de função dentro da integral, você pode tirar da integral e resolver separadamente. Você pode fazer f de x, a integral de f de x, mais ou menos a integral de g de x. Salientando, é para mais ou menos. Caso venha uma multiplicação aqui, não cometa esse erro. É só para mais ou menos, aqui só funciona para mais ou menos, para multiplicação dos 500. Essas são as duas principais regras que toda integral você pode usar. Fora isso, tem as regras mais específicas, digamos assim, que vai ser a integral de um termo. A integral de um termo qualquer, sei lá, integral de x dx, que é basicamente adicionar os resultados aqui. A gente adiciona um termo a mais. Ou se não, a integral de seno e cosseno, que são as importantes, a integral de seno, que fica seno menos cosseno. Ou se não, a integral de cosseno, que é igual a seno.
vale salientar isso aqui. Quando estamos integrando x, a gente sabe que a gente só vai adicionar um termo a mais em cima e embaixo. Ou seja, se aqui fosse x ao cubo, aqui ia ficar x à quarta sobre 4. Certo? Também temos o quê? O inverso disso. Se tivéssemos 1 sobre x ao cubo, é a mesma coisa de x elevado a menos 3. Que a gente adiciona um termo em cima e embaixo. Certo? Porém, nesses casos aqui é diferente quando a gente tiver uma integral de 1 sobre x. A integral de 1 sobre x não é para fazer isso aqui com 2. No caso, x elevado a menos 1 mais 1 mais 1. Porque a integral de x, 1 sobre x, fica sendo ln de x. Então, nesse caso, o restante dá para praticar isso aqui no x. E outra integral que eu acho bem relevante, que é um caso à parte, que é a integral de a de x. Por quê? A integral de ax dx vai ser o quê? Geralmente, não cai muito essa, mas cai em um caso particular, que vai ser a integral de e de x. Por mais que essa integral aqui, essa derivada, seja muito fácil, que a gente termina esquecendo como fazer. E era um caso particular de a de x, então vou explicar a de x, que é o que eu como. Como a gente integra isso aqui? A gente tem que achar um termo para isso aqui, ou seja, a gente pode falar que y vai ser igual a de x. Só que eu quero mexer com x. Eu não tenho acesso ao x aqui. Eu posso fazer o quê? O que eu faço para tentar mexer com x? Eu posso chamar ln. E chamando ln eu consigo, com propriedade, falar que ln de a vai ser elevado a x. Aí eu consigo pegar esse x e botar aqui na frente. Aí aqui sim agora, eu tenho que ln de y vai ser igual a x vezes ln de a. Aqui eu consigo mexer ou fazer alguma coisa com o x, porque ele está separado agora. E nessa linha aqui que é importante, eu vou até botar um x. Por quê? A gente pega agora, derivando isso daqui, a gente tem o quê? Fica a derivada implícita, que já foi explicado. Isso aqui vai ficar ln de a, porque ao derivar por x, o x fica 1. E fica y', que vai ser a derivada vezes ln de a vezes y. Só que a gente chama de y, vai ser o a na x. Fica ln de ax. Só que o quê? Como eu falei, o Euler é um caso especial daqui. Por quê? Quando a gente for fazer isso aqui, a gente fica com ln de y, que vai ser igual a x ln de Euler. E o que é ln de Euler? É 1. Ln de Euler, isso aqui vai ser 1. Ou seja, quando a gente for aplicar, fica y' sobre y, que vai ser igual a derivada de x em torno de x vai ficar 1. A ln de Euler vai ficar 1. Então é 1. Ou seja, y' fica igual a y, que vai ser a derivada de y, vai ser o próprio y, que a gente chamou aqui de Euler. Então a integral de Euler é um caso especial, um caso à parte da integral de a na x. Aí aqui na frente, acho que tem 3 exemplos para fazer, que são bem simples. É outra integral importante de se lembrar, junto com a do seno e cosseno, é da secante ao quadrado. E secante ao quadrado é tangente de x. Esses exemplos aí são bem rápidos de fazer. E vai funcionar como? Pronto. O primeiro vai ser integral de 1 sobre x oitava dx. A gente sabe que isso aqui vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa, a gente pode dizer que 1 sobre 8x vai ser x elevado a menos 8. Aplicando a regra, a gente fica então que vai ser integral, vai ficar x menos 8 mais 1 sobre menos 8 mais 1.
A gente pode inverter de novo, né? Vai ficar 7 sobre menos 7. Barra constante. Olha aqui, ó. Faz outro papel. É um x, eu esqueci do x. Fica x elevado a 7 sobre 7 e aqui 1. Mil menos. Menos. É isso. É verdade. A outra em uma padrão vai ser 4 mais 3x. 4x mais 3. 4x mais 3dx. E esse aqui é um exemplo fácil, mas quando tiver ou duas funções somando, é sempre bom separar as funções. Que fica mais fácil de visualizar e de resolver. Pronto, aqui fica 4x, que vai ser integral em 4x. Mais a integral de 3. Fica muito mais fácil de resolver ou separar. E essa outra vai ser um pouquinho mais complicada, mas nem varanda ainda. Vai ser raiz de t vezes coseno de t dt. E de novo, separando fica mais fácil de visualizar. Fica a integral de raiz de t, que é a mesma coisa de t elevado a meio, menos dt, né? Integral de cosseno de t dt. Isso aqui, como eu falei, é a mesma coisa de t elevado a meio. Então basta adicionar um em cima, adicionamos um em cima e um embaixo. Vai ser isso aqui dt, então vai ter espaço. Mais a integral do cosseno, porque a integral do cosseno já foi colocada ali. Vai ser seno de t. Então resolvendo isso daqui, vai sem espaço. A gente fica com... Aqui fica 2/3, aí passa para cima aqui fica 3 sobre 2 e passa para cima 2/3. E t elevado a 3 sobre 2. Mais o seno de t, mais a constante. Não vou esquecer, senão vamos considerar tudo. Aí que é menos. Ou seja, eu só me inteirando. As duas principais regras que no meu ponto de vista para resolver a integral qualquer integral que você observar, pelo menos a mais básica, para não se assustar, é tentar tirar as constantes da integral e, quando possível, separar ela quando for sobre subtração. Quando for multiplicação, a gente vai falar mais tarde, que vai ser utilização básica. Basicamente, a parte de integral por substituição, ela está ligada com as funções compostas. Então, se eu tenho uma função composta, quando eu derivo essa função composta, o que acontece? Fica uma função para fora e fica outra função para dentro. Então, fica uma função multiplicando a outra. Quando eu vou integrar essa função, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e fazer uma substituição, para eu poder tirar aquela outra função que está atrapalhando o meu integrando. Então, tem alguns exemplos aqui de substituição, mas vai ser basicamente isso aqui. Eu tenho uma função, integral, deixa eu olhar, f de x, 3, f, não, g, 3, g de x. Então, eu tenho mais ou menos uma função desse jeito aqui dentro da minha integral, certo? Então, o que é que eu faço para tirar esse negócio aqui que está me atrapalhando? Eu pego esse g de x, coloco o u, né? Vou colocar u é igual a g de x. U de u é igual a g de x dx. Então,
tenho uma função composta. Então eu vou ter o quê? G elemento x dx é o quê? Du. Então eu vou substituir o meu g de x e vou substituir o meu g elemento x dx. Quando a gente faz isso, o que é que acontece? Vai ficar o quê? No integral. A integral de g elemento x dx é igual a du. Vai deixar para depois. Vai ficar f, quem é g de x? É u. Vai ficar f de u vezes g elemento de x dx é du. Então, minha integral fica bem mais simples, né? Quando eu substituo uma função. Isso aqui vocês podem tirar foto depois, porque não está no slide. Então, mais ou menos para exemplificar como é que funciona uma integral por substituição. Enfim, bora fazer esse exemplo aí de slide, que é 2x cosseno de x ao quadrado. Então, 2x cosseno de x ao quadrado dx. Certo. Então, como eu tinha falado anteriormente, como é que está a nossa função aqui? Eu tenho a função f, que é o cosseno. Eu tenho a função que está dentro, que é o quê? G de x. Não é isso? Que é o g de x? X ao quadrado. Quando eu derivo essa função, vai ficar o quê? 2x. Então, é o nosso caso de substituição. Então, eu vou chamar quem de u. Vou chamar essa função que está dentro aqui de u. Certo? Então, vou chamar u é igual a x ao quadrado. Se eu vou mudar a minha variável, eu também tenho que mudar o diferencial. Não é isso? Da minha integral, então vai ficar du é igual. Derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado. 2x dx. Não é isso? Pronto. Agora, repare bem aqui que 2x dx é igual a du. Então é só a gente fazer essa substituição. Bora lá. Vai ficar integral. Cosseno de x ao quadrado. Só que quem é x ao quadrado é u. Vai ficar cosseno de u vezes. Quem é 2x dx? É du. Vai ficar du. Certo? Agora, bora lá. Quem é integral de cosseno de u? Integral de cosseno de u? Bora? Seno de u. Faltou uma coisa. Menos seno. Menos seno de u. É seno, minha gente. Tá calando aí. Mas a constante, né? Eu gosto de colocar carro, não colocar C, então. Mais caro. Só que, bora lá. A gente tem que retornar para a variável original, que é o que? X. Então, meu seno de u, quem é u? X ao quadrado. Então tem que trocar aqui. Vai ficar seno de x ao quadrado mais uma constante k. Certo? Bem tranquilo, né? Aí você me trola, não Pedro? Ah, esse aí é pra resolver? É pra resumir, acho que não vai resolver não. Acho que esse próximo eu vou substituir, só vou resolver essa primeira. Quer dizer que tá muito longo. Pra não tomar muito tempo e poder tirar dúvida também. Bora pegar, deixa eu ver. Pega as duas primeiras. Pegar esses dois primeiros. O corpo tem problema, né? Bora pegar essas trigonométricas aí. Aproveita e tem um slide já. É.
fazer uma coisinha. Aí nós temos integral sin x aí sin x. Vou fazer separado, vou fazer separado. E a outra vai ser integral de a tangente x sobre 1 mais x quadrado. X. Bora resolver. Qual a substituição que eu tenho que fazer aqui? E aí? Substitui o quê? Trigonométrica? Ainda não. Acho que vai chegar. Tem alguma ideia que tem seno e cosseno. Se eu derivar seno, aparece cosseno, né? Se eu derivar cosseno, aparece menos seno. Tem alguma substituição que eu posso fazer aqui? Nesse caso aí é primeiro? E aí? Vai estar ruim. Quer que eu escolha alguém para falar? Bora, Reina, você sabe. Sabe? Substitui o que aí? Sabe não? Bora lá. Cosseno? Tenta aí, tá passando banho. Bora lá. Bora colocar U é igual a cosseno de x, né? Quando deriva. Cadê U? É igual a seno menos seno x dx. Pronto. Agora é só a gente substituir. Nosso. Mesmo que aqui esteja menos seno, é só a gente pegar e compensar aqui na integral. Né? A gente pode pegar e trocar e fazer o seguinte aqui. Tá. Menos du é igual a seno de x dx. Certo? Bom, você vai agora trocar. A integral de raiz de u. Seno de x dx, né? Menos menos deu. Aqui é vezes. Então vai ficar menos a integral de raiz de u deu. Isso vai dar o quê? Menos u elevado a meio menos 1 sobre meio mais 1. Já me confundi com derivado também. Vai ficar menos u. Aqui vai dar 3 meios. Aqui 2 terços. Mais uma constante de integração. Só que aqui eu tenho que substituir o cosseno de x. Então aqui vai dar igual a quê? Menos 2 terços cosseno de x elevado a 3 meios mais uma constante de integração. Tranquilo, não é isso daí? E esse aqui? Eu substituo o que aí? E aí? Você lembra que a derivada do arco tangente? Não? Alguém lembra? E aí, alguém sabe a derivada do arco tangente? É seno sobre cosseno? Não, isso é de outra coisa. Não. O arco tangente é o arco que tem tangente igual a alguma coisa. A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Aparece aí? Sim. Que substituição faz? Arco tangente. Vamos dar uma separadinha aqui para dar uma visualização melhor, né? Aí fica arco tangente
a derivada do arco tangente. 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Então, eu chamo U. Então, arco tangente. E meu du é igual a 1 sobre 1 mais x quadrado dx, que é justamente isso aqui. Isso tudo aqui. Bom, agora você vai fazer a substituição. Vai ficar U igual a x. 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre 1 mais x ao quadrado de x vai ficar U. Isso vai ficar U ao quadrado sobre 2 mais a constante de integração. Quem é meu U? Arco tangente de x, né? Vai ficar arco tangente de x ao quadrado sobre 2 mais a constante de integração. E é isso. Ok, integral por partes. Quando eu estava explicando a integral, as regras da integral, eu falei que quando você soma e subtrai, você só adiciona outra integral à parte. Você decide 2 partes ou 3, depende de quanta somatória tiver. Porém, quando tiver multiplicação, a gente vai ter que aplicar a integral por partes. E, na teoria, essa é a fórmula padrão. O dv é igual a UV menos integral de V du. Eu acho horrível decorar essa fórmula aqui, porque tem muita letra, muito D, muito V. Eu prefiro chamar tudo de FG. Então, a integral de FG vai ser igual a FG menos integral de FG. E para lembrar aonde vai ser derivada, a gente coloca derivada na segunda e na primeira. Eu acho mais fácil de lembrar da regra assim. Eu acho essa regra de cima mais bonitinha, mas é mais fácil de lembrar essa. Integral de FG igual a FG menos FG, linha no segundo e linha no primeiro. Bem, e como vai funcionar? Como a gente tem para derivar da regra do produto, a gente também meio que tem a regra do produto entre muita asa para integração, que vai ser aplicando essa fórmula aqui. Na prática, a gente vai fazer o quê? A gente sabe que vai ter duas variáveis. Uma que a gente vai ter que tem a gente quer achar o du, então uma a gente vai derivar, e outra a gente tem o dv, a gente vai ter que integrar ela. Ou seja, nesse exemplo aí que tem no quadro, que é x além de x. x além de x. Isso. X além de x, dx, a gente tem o quê? A gente sabe, então, que é a multiplicação, então vai ter que aplicar a regra do integral por partes. E como eu vou aplicar essa regra? Eu sei que uma função aqui eu vou ter que derivar e a outra integrar. Qual é mais fácil fazer cada coisa? Qual é o mais simples de fazer? O quê? X para derivar ou x para integrar? Ó, a gente sabe, eu vou fazer com o du, que é o dv, que é mais... Tem que estar presente. Achei que ainda acho. Secou? Não sei como está ali, eu acho. Forma do lado seco, eu vou carregar. Ó, eu sei que o xdv, x dx na real, isso aqui é tão fácil, só o x, tá? Eu sei que o x é fácil de integrar e fácil de derivar. O x é fácil fazer ambas as partes. Então, ok, ele fica aqui, fica quieto ele. Aí o ln de x, esqueci o ln de x, bora ver o outro lado. O ln de x. É mais fácil integrar o ln de x ou derivar o ln de x? Derivar. Então, qual das duas formas a gente vai derivar? U. Então, eu vou chamar ln de x de u, porque é mais fácil derivar. Então, u vai ser igual a ln de x. E a derivada do ln de x é o quê? O du vai ser o quê? 1 sobre x. Na verdade, não.
Fica 1 sobre x dx, na real. E o outro, que é o x, que é fácil tanto para uma coisa quanto para outra, fica por dv. Então o dv aqui vai ser x dx, ou seja, eu acho mais fácil então. Todo mundo pegou essa parte aqui, né? Eu vou reescrever essa função então para ficar mais fácil de visualizar. Ele vai ficar então com o quê? Vai ficar com L de x, x dx. Por quê? É a mesma, só fiz mudar a ordem para ficar visualmente mais fácil de ver. Isso aqui a gente chamou de dv, e isso aqui a gente chamou de u. Se dv vai ser x dx, a integral de dv fica como? A integral de x dx, certo? Vai ficar x ao quadrado sobre 2. Agora é só substituir na fórmula que a gente já tem ali. Ou seja, fica a integral de ln de x dx, fica igual a u, que vai ser ln de x, vezes v, que vai ser x sobre 2, x ao quadrado sobre 2, multiplicando, menos a integral de v, que vai ser x ao quadrado sobre 2, du, que vai ser meio 1 sobre x, na real, dx. Pronto, para resolver isso aqui. Isso aqui a gente deixa do que está, porque não é legal mexer. De x ao quadrado, só vou deixar o x na frente, além de x. Isso daqui, eu posso pegar o x e cortar, certo? Só um pouquinho maior, observa. Ali embaixo aqui, né? O L de x aqui eu deixo igual. Na verdade, eu boto o x na frente para ficar mais bonitinho. Fica x ao quadrado, L de x sobre 2. Mesma coisa. Esse daqui eu consigo cortar o x ao quadrado e o x e pegar esse 1 sobre meio que está aqui como constante e botar para fora. Então fica menos meio da integral de quê? De x dx. E qual vai ser a integral de x dx? Fica x ao quadrado L de x sobre 2 meio que vai multiplicar x quadrado sobre 2. Menos x ao quadrado sobre 2 vezes 1 meio. Que aqui a gente multiplica, então vai ficar x ao quadrado sobre 4. Tá certo. Faltou C. Maldito C. 0. Exato, 0 mesmo. Pior que é. E no caso, vocês estão liberados aí. 10 minutinhos